Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 18 de novembro de 2020. São 23 horas e 59 minutos. Lição 12. As bênçãos do avivamento espiritual. Essa é a classe de juvenis. Avivamento para a juventude. Mas nós recebemos o Espírito, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Introdução. Quando há uma obra verdadeira do Espírito de Deus, ocorre uma mudança radical no caráter do ser humano, que expressará um comportamento novo, revelando progressivamente a imagem de Jesus Cristo, implantada nele. Nesta lição, procuraremos abordar as bênçãos advindas de um avivamento espiritual. Vemos que quando alguém é avivado, há nele uma mudança de caráter. Ele é uma nova criatura, assim como foi com Zaqueu, quando se encontrou com o Senhor Jesus. Ele veio, o evangelho na vida de Zaqueu mudou ele completamente. Outrora ele era cobrador de imposto. Algumas pessoas dizem que ele era ladrão. A Bíblia não disse que ele era ladrão, diz apenas que ele era um cobrador de imposto. Entretanto, pelo contexto, é possível que de fato ele fazia algo errado, porque ele, certa vez, na passagem ele fala, Lucas 19, que se porventura ele tinha defraudado alguém, ele restituía 4 vezes mais, o que de fato era a lei. Então, possivelmente, Zaqueu tinha um certo conhecimento no caso aqui do Pentateuco, né? Ele tinha talvez um certo conhecimento, ou talvez alguém havia passado a ele. De qualquer forma, ele tinha um certo conhecimento da passagem. Então vemos que sim, houve uma transformação na vida de Zaqueu. E também de Saulo, que também ele tinha uma prática que achava correta, e depois, quando ele se encontrou com o Senhor Jesus, ele foi transformado. Então virou uma nova criatura. Isso é o que faz o avivamento no caráter do homem. O fruto do Espírito é gerado. O que é? O fruto do Espírito é a resposta do crente mediante a ação do Espírito Santo no sentido de se parecer mais com Jesus Cristo. Nesse aspecto que é gerado pelos verdadeiros avivamentos espirituais, transborda para o campo da ação humana, moldando o caráter da pessoa para o viver cristão. Logo, o crente que está avivado deseja sinceramente manifestar as virtudes do Espírito Santo em sua vida. A primeira questão é: não existe frutos do Espírito, é apenas o fruto. Como simplificar? Imagine que você, por exemplo, você compre uma tangerina ou uma mexerica, dependendo da região que você está. Ele é apenas um fruto, é apenas uma tangerina, mas ele tem 9 gomos. Isso seria o Espírito Santo. Ele é apenas um fruto com 9 partes. Então, não são os frutos do Espírito, no plural, é apenas no singular, o fruto do Espírito. Então vemos que esse fruto do Espírito nos faz parecer com Cristo, nos leva a ter as mesmas atitudes que Cristo teria. Isso sim nós vemos aqui nesse contexto, que a pessoa está mais parecida com Jesus. Assim como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então veja que o apóstolo Paulo ele tinha os 9 dons do Espírito. No caso aqui, o fruto do Espírito. Então veja que, sim, quando nós temos o fruto do Espírito, nós somos parecidos com Cristo. Nós fazemos como Cristo faria. Mover do Espírito e fruto do Espírito. O batismo no Espírito não pode ser separado de suas implicações no que se refere a uma vida dentro dos padrões de justiça. Alguém que é realmente cheio do Espírito Santo não viverá uma vida incorreta, ou seja, é inimaginável que uma pessoa que passou pela experiência do batismo no Espírito Santo não desenvolva o fruto do Espírito. Então, alguém que foi batizado com o Espírito Santo, certamente ele terá o fruto do Espírito.
Quando vemos alguém sobre a questão do Espírito Santo, sobre o prisma do Espírito, nós precisamos compreender que a questão de ser cheio e ser batizado são coisas diferentes, são coisas distintas. A experiência com o batismo com o Espírito Santo gera no crente ele consegue ser parecido com Cristo, ele vai começar a desejar as coisas de Cristo, vai começar a buscar mais as coisas de cima, como diz Colossenses capítulo 3. Vemos que há uma experiência extraordinária quando o crente é batizado com o Espírito Santo. Então ele vai ser igual a Cristo. A Bíblia vai dizer que o Espírito estava sobre Cristo. Então vemos que sim, quando alguém é batizado com o Espírito Santo, ele é parecido com Cristo. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele também desenvolve as questões do Espírito e também se parece com o Senhor Jesus. Uma vida transformada. O verdadeiro avivamento gera um impacto transformador na vida da pessoa, tornando-a mais parecida com Jesus. É como a árvore seca que se torna frondosa e frutífera. Logo, os que passam pela experiência do avivamento tornam-se cônjuges mais amorosos, pais melhores, filhos mais obedientes, profissionais mais comprometidos, cristãos mais engajados com a justiça em toda a esfera da sociedade. Assim, essa onda varre uma nação inteira, como aconteceu na Inglaterra do século XVIII. Quando a pessoa tem uma vida transformada, ele passa a ser uma pessoa melhor. Então tem profissionais, a pessoa quando é cristão, ele é profissional numa determinada área, até nisso ele será melhor. Ele vai se tornar um profissional melhor. Se ele for pai, ele vai se tornar um pai melhor ou uma mãe melhor. Vemos aqui que em tudo que ele fará, ele vai sempre buscar a justiça, julgar com retidão. Ele vai sempre procurar ser uma pessoa de bem, andar com suas contas em dia. Ele vai sempre procurar fazer as coisas que Cristo fazia. Então, ele certamente será um exemplo. E até a questão do filho. De repente você ainda não tem uma profissão, ainda não é pai, não é mãe, é filho. Então, se você é filho ou filha, você vai se tornar um filho melhor, uma filha melhor, uma pessoa mais obediente a seus pais. Por quê? Porque é bíblico. Como diz Êxodo, capítulo 12, versículo 20, 12 de Êxodo. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então, o filho se torna melhor, né? Os filhos se tornam melhores. Então, isso é uma vida transformada pelo Espírito Santo. O amor de Deus é derramado, a maior característica da vida cristã. Uma das características marcantes da visitação do Espírito Santo na vida do crente é a efusão do amor de Deus nos corações, pois a vida no Espírito é marcada por um genuíno amor por Deus e pelo próximo, como testemunho claro da relação entre o Espírito Santo e o amor da vida do crente. Temos a afirmação de Paulo aos Romanos: o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. A maior característica, então, é o amor. Então, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, e aqui há uma diferença, há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo que com o tempo perderá o amor, e há pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo e sempre terá amor, sempre serão pessoas amorosas. Nós precisamos dividir, porque muitas pessoas ainda acreditam que a pessoa só pode ter amor se for batizada com o Espírito Santo. Não, não é o caso. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, o nosso amor aumenta. Porque como nós somos mais parecidos com o Senhor Jesus, e Jesus deu a vida por nós, então somos mais chegados ao amor. Então nós somos mais amorosos, somos pessoas mais amorosas. E há pessoas que são cheias do Espírito Santo que também são amorosas. Então nós precisamos compreender e diferenciar que não é porque uma pessoa é batizada com o Espírito Santo que ela vai ser amorosa. A tendência é essa. Entretanto, como eu já falei, há pessoas que com o passar do tempo, ele deixa esse amor esfriar. Então ele se torna uma pessoa não mais amorosa. Essa pessoa deixa de ser uma pessoa amorosa. Agora, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ou seja, não é batizada com o Espírito Santo, mas é amorosa. Em resumo,
quando nós temos o Espírito Santo em nós, ou somos batizados com o Espírito Santo, ou somos cheios do Espírito Santo, nós somos pessoas amorosas, nós queremos mais o bem ao nosso próximo e buscamos mais a Deus com mais firmeza, com mais fervor. Um tempo de crise. Os nossos dias lembram a Inglaterra do século XVIII, antes do avivamento, onde as prisões estavam lotadas, trabalhadores eram explorados, crianças estavam abandonadas, assaltos e assassinatos ocorriam constantemente. Entretanto, com o avivamento espiritual naquela nação, houve uma mudança profunda em sua estrutura social. Veja o que o avivamento produz. Lembrando que avivamento não é somente ser batizado com o Espírito Santo. O avivamento é arrependimento. E quando a pessoa se arrepende, é mais fácil ser batizado com o Espírito Santo. Geralmente é por isso que as pessoas associam uma coisa à outra. Mas, para que fique claro, avivamento é arrependimento. Sem arrependimento não há avivamento. Então veja, quando a pessoa é avivada, olha como a vida é transformada, até a sociedade é transformada junto. Por quê? Porque outrora pessoas que cometiam assassinato não cometem mais, crianças são abandonadas, não são mais, existiam assaltos, não existe mais o assalto. Por quê? Porque isso é bíblico. Por quê? Porque quando alguém aceita Cristo como Salvador, ele se torna uma nova criatura. E a Bíblia é contra a violência, por exemplo. Então alguém que era violento, agora não é mais. As crianças abandonadas, como agora as pessoas têm amor por serem avivadas, agora não abandonam mais as crianças. Não existe mais assaltos. Por quê? Porque a Bíblia diz: não furtarás. Então não existe mais, a pessoa está mais próximo da palavra, está mais próximo de Deus, então está avivado, então ele não vai mais assaltar. Não existe mais assassinato. Por quê? Porque a Bíblia diz: não matarás. Então, como ele está mais próximo de Deus, mais próximo da palavra, ele é obediente à palavra porque ele tem o Espírito Santo, então ele não matará mais. Então vemos que todas essas coisas e outras mais acabam acontecendo devido ao arrependimento da pessoa e, no caso, no grande avivamento. Então, o avivamento traz essa solução para toda a sociedade, para o mundo, para a nação, para o Estado, para as famílias. Por quê? Porque outrora aquela pessoa que fazia práticas ruins, agora a sua família não tem mais essa preocupação porque ele não comete mais tais coisas, é uma nova criatura. A solução é o avivamento. A nossa esperança não está nos governos, nos planos econômicos ou nas reformas sociais, embora saibamos que deve haver tais projetos para a prosperidade de uma nação. Mas o que precisamos é de uma transformação interna das pessoas, uma profunda conscientização e mudança de mentalidade. Só um genuíno avivamento do Espírito pode fazer isso. É claro, é evidente que toda nação, todo país precisa de governos, precisa ser governado, precisa de planos econômicos, precisam de reformas sociais e tantas outras coisas. Precisa de estrutura em todas as questões, né? Aeroportos, portos, o agronegócio, todo esse negócio, todo o sistema que mantém a economia de um país. É claro que nós, ou todo mundo precisa, toda nação precisa disso. Vemos países aí que estão afundando em dívidas e o povo está morrendo por causa do plano econômico do governo, que é ruim, que não visa o povo. Então, por esta razão, as pessoas acabam morrendo muitas das vezes, porque não há trabalho, uma vez que não há o agronegócio, não há um aeroporto ou um porto, então a pessoa começa a ficar desempregada, e com o desemprego vem a fome e a coisa desanda. É claro que sim, todo país, toda nação precisa de um sistema de governo bom, que haja essas questões dos planos econômicos, das reformas e tudo mais, das estruturas no geral. Entretanto, não adianta um país ser riquíssimo, ter todas essas coisas e não ter avivamento. De nada valerá. Vai cair naquela questão que a Bíblia vai falar: louco, hoje te pedirão a tua alma, o que tem preparado para quem será? Veja que era um homem rico, que estava com uma grande colheita. Ele tinha uma colheita tão grande que agora ele precisava fazer um celeiro ainda maior para poder ter
a sua colheita ali, ou seja, era uma pessoa da agricultura, era uma pessoa rica. É claro que nem todo agricultor é rico, né? Mas aqui no geral a ideia é essa. Então veja que, olha a mensagem: louco, hoje te pedirão a tua alma. O que tem preparado para quem será? Então veja, olha a importância. O que adiantou ele agora ter muito dinheiro e não estar com a vida no altar? Não ter preparado a eternidade, não ter preparado o lar eterno. Então veja que sim, a nação precisa de um sistema de governo, ser um país bem estruturado, mas essas coisas não vai adiantar se a pessoa não tiver um avivamento. O país inteiro irá se perder espiritualmente. Então, o que nós precisamos, a solução dos nossos problemas é ter um avivamento, ter um arrependimento, voltarmos para Deus e para a sua palavra. E claro, né, obedecer a palavra do Senhor. Fome de Deus, um anseio pela presença de Deus. Os avivamentos geram um anseio da alma por mais de Deus. Somos desafiados a buscar constantemente a presença do Altíssimo. Quanto mais amamos a Deus com um amor gracioso, mais desejamos amá-lo e mais ficamos inquietos com a nossa falta de amor por Ele. Quanto mais odiamos o pecado, mais desejamos odiá-lo e lamentamos que tenhamos resquícios de amor por Ele. Essa foi a reflexão de um grande avivalista. Veja a situação. Quando temos um arrependimento, aqui um avivamento, nós sentimos mais a necessidade de estarmos mais próximo de Deus. Desejamos mais a Deus, a nossa alma anseia pelo Senhor. Há pessoas, e são muitas, andando pelas igrejas eu vejo, pessoas que não veem a hora de chegar logo a hora do culto, porque precisam estar lá, desejam estar lá, querem sentir a presença, ou mesmo dentro de casa. As pessoas que não veem a hora de deixar os seus afazeres, que sim, como o nome já sugere, são os afazeres, precisa ser feito, mas não vê a hora de acabar com aquilo para logo glorificar o nome do Senhor dentro de casa mesmo. Então veja que há um anseio, a pessoa tem um desejo por Deus. E tem também aquela questão de quanto mais próximo de Deus está, mais próximo quer ficar mais na presença, não quer sair da presença, tem desejo de Deus. Entretanto, de contrapartida também tem uma tristeza, vou colocar assim, tem uma tristeza por ter outrora uma vida de pecado, não quer mais lembrar daquele pecado que teve. Há algumas pessoas, por exemplo, que se dizem cristãs, que estão convertidas, mas falam do passado, né, de um passado de pecado, com orgulho, com prazer de ter cometido aquele pecado e não com arrependimento. Quando nós falamos do nosso pecado que cometemos no passado com ar de orgulho, é porque nós sentimos saudade, nós tínhamos prazer em cometer aquele pecado. Mas quando nós falamos do nosso pecado, que outrora cometíamos, mas com um ar de tristeza, é porque nós temos arrependimento de ter praticado aquele pecado. E quando nós temos arrependimento, somos avivados, o Espírito do Senhor está em nós, nós falamos do nosso passado, do nosso pecado, com tristeza, com pesar. Indo em direção a Deus. Um genuíno avivamento também deve levar o cristão em direção a Deus, na certeza de que não somos mais o que éramos, mas ainda não somos o que devíamos ser, restando-nos apenas os passos do Mestre em busca do aperfeiçoamento da nossa fé, como afirmado pelo apóstolo Paulo aos Filipenses. Prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. É muito possível que você já tenha visto em desenho animado, principalmente, parece muito, a corrida da tartaruga e do coelho. E você sabe, né? Sempre quem ganha, quem vence é a tartaruga. E você sabe por quê? Aquilo é cientificamente comprovado. De fato, no geral, quem vencerá vai ser de fato a tartaruga. Por quê? Porque a velocidade não é mais importante. Numa corrida, o mais importante é a direção. E a tartaruga, ela tem
uma direção. Quando você coloca a tartaruga em algum lugar, ela tem uma tendência de ir somente para frente, diferente do coelho. O coelho vai em todos os cantos, ou lebre, dependendo do caso também, pode ser tanto um coelho como uma lebre. Ele não tem muita direção, ele não vai num sentido único. Ele tem mais velocidade do que a tartaruga, mas não tem direção. Então, meu jovem, minha jóvia e meu jóvio, o mais importante não é velocidade, o mais importante é direção. E qual é a direção que você tem tomado diante de Deus? Qual é a posição, qual é o seu posicionamento diante de Deus, das questões espirituais e até mesmo na sociedade? Não importa o quanto você corra, o importante é para qual direção você vai. Jesus disse: eu sou o caminho. Então, o que adianta você ter velocidade se você está indo pelo atalho? O atalho é sempre o caminho mais longo, é sempre o percurso mais longo. Então, o mais importante é você ter direção, você está no caminho. Ainda que esteja devagar, mas você está no caminho, então você está de acordo, você está bem. É claro que se nós pudermos ter velocidade e direção, melhor. Mas nós venhamos compreender que o mais importante não é a velocidade, é a direção. Devemos ter fome por Deus. No primeiro dia do século XX, no caso foi dia 1º de janeiro de 1901, Agnes Osman, considerada a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo nos Estados Unidos e por isso a precursora do movimento pentecostal moderno, confirma esse desejo por Deus. Eu queria a promessa do Pai mais do que comida ou descanso. Aqui lembramos a declaração do salmista: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Essa jovem foi batizada neste dia num momento de oração. Ela pediu para ser orada e no momento da oração ela foi batizada com o Espírito Santo e com fogo numa escola bíblica, no caso na escola bíblica Betel. Então veja que quando temos fome de Deus, desejo de Deus, a nossa alma deseja as coisas de cima, o Senhor completa a obra. O Senhor cumpre em nós as suas promessas. Não foi o que ele prometeu em Joel 2,28? Que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne? Então veja que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós já somos aptos a ser batizados com o Espírito Santo. Para ser batizado com o Espírito Santo não precisa você ter tempo de igreja, ter tempo de cristão, ter um determinado tempo. Não há necessidade disso, não é preciso isso. Isso é desnecessário. Alguém pode aceitar a Cristo no momento e naquele mesmo momento ser batizado com o Espírito Santo com fogo. Então veja que não há um tempo determinado. Há pessoas, por exemplo, que demoram anos, décadas até serem batizadas com o Espírito Santo. Outras pessoas são batizadas mais cedo. Há pessoas que no momento do batismo nas águas são batizadas com o Espírito Santo assim que saem da água. Aconteceu, por exemplo, no dia que eu fui batizado, que eu fui batizado nas águas. Um irmão nosso foi batizado assim que saiu da água. Então veja que para ser batizado com o Espírito Santo não existe uma regra. A única regra, na verdade existe, a única regra que existe para ser batizado com o Espírito Santo é ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, aceitar a Ele como Salvador e ser obediente à sua palavra, ter arrependimento dos seus pecados. Isso já deixa a pessoa apta a receber o batismo com o Espírito Santo. Para concluir, a nossa geração vive mergulhada numa grave crise social, política e religiosa. A violência chega a índices estratosféricos. Os governos perderam a legitimidade, movimentos religiosos se transformaram em balcões de negócios. Mas ao estudarmos os avivamentos bíblicos e históricos, percebemos que a solução para isso tudo é um clamor sincero por um novo avivamento, pois seus efeitos podem nos tirar desse atoleiro. Clame por essa bênção. Então, o avivamento ele é uma bênção. Há nele, tanto na questão espiritual quanto na questão material, bênçãos sem medidas para a pessoa que é arrependida. Lembrando que
Avivamento não é ser batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Avivamento é quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa que certamente irá cumprir. Claro, segundo a vontade do Senhor, na vida de cada um. Como eu já falei, não existe uma regra, não existe uma receita, a receita do bolo para ser batizado com o Espírito Santo, não existe. A receita é ser obediente à palavra do Senhor, ser obediente a Cristo, arrepender dos seus pecados. Aí sim, e ser uma pessoa de oração, né? De jejum, oração, leitura da palavra, ter fé em Cristo, ter fé que receberá o batismo com o Espírito Santo, então assim receberá o batismo com o Espírito Santo. Vemos que nos dias atuais vivemos sim uma situação social grave, tanto política quanto religiosa, social, em todas as esferas. O mundo está perdido. Por que está perdido? Porque esqueceram-se da palavra. Há pessoas que profanam o nome de Deus, fazem piada com o nome do Senhor, fazem piada com a palavra de Deus, e muitas pessoas acham bonito, acham legal e tudo, curtem, né? Curtem o barato, como diz, né? Então veja que o povo se esqueceu da palavra, se esqueceu de Deus, se apartou, o coração está longe de Deus. Então, se está longe de Deus, assim não haverá arrependimento. Sem arrependimento, não haverá as bênçãos que esse arrependimento é capaz de trazer. Como, por exemplo, profissionais melhores, pessoas melhores, filhos melhores, pais melhores, mães melhores, né? Não há pastores também melhores, todo o conjunto, né? Todo mundo. Nós ficamos uma pessoa melhor quando nós somos arrependidos, quando nós somos avivados pelo Espírito do Senhor. Entretanto, as pessoas estão cada dia mais distantes do Senhor, e é por isso que o mundo está afundado em lama, afundado em crise social, em fome, e tudo que tem de mazelas existe hoje no mundo justamente devido à questão de que nós estamos apartados do Senhor, né? Estamos longe do Senhor. E, ao invés de procurarmos a palavra do Senhor com zelo, deixamos a palavra de Deus de lado e queremos fazer jus pelos nossos próprios méritos, nossos próprios estudos e recursos. Então deixamos o Senhor de lado. Então, como o povo deixa o Senhor de lado, o mundo está perdido. Mas você, jovem, você está com o Senhor. O Espírito de Deus está sobre a sua vida. Então, você continue sendo avivado pelo Espírito do Senhor, continue firme na presença do Senhor, porque certamente o Senhor te dará vitória. As bênçãos do Senhor vai descer sobre a sua vida, porque você é uma pessoa obediente à palavra do Senhor, você é obediente a Cristo. Então, certamente o Senhor derramará sobre a sua vida as mais ricas bênçãos dos céus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!